Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fábio Andaloca, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. Olá, vamos estudar hoje sobre os crimes contra a honra, lá na parte especial do Código Penal, mais especificamente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Vamos ver o fundamento para a tutela desse bem jurídico, a tutela da honra. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então nós temos aqui o fundamento legal para que haja proteção desse bem jurídico, que é um bem jurídico disponível, que tem a tutela pelo nosso ordenamento jurídico, um fundamento constitucional e a tutela pelo Código Penal. Ok? Fabiano, mas qual que é o conceito de honra? Olha só, para a nossa doutrina, para Magalhães Noronha, diz o seguinte, que o conjunto de predicados ou condições da pessoa que lhe conferem consideração social e estima própria. Esse é o conceito para Magalhães de Noronha. Ou seja, por isso que a doutrina traz duas espécies de honra. Ela traz a honra objetiva, ou seja, aqui é quanto à imagem. Imagem do sujeito perante o quê? A coletividade. É o que justamente Noronha nos traz. E a subjetiva, ou seja, a imagem da pessoa, do sujeito, para si mesmo. Né? Vamos para si mesmo. Ou seja, estima pessoal. Fabiano, sabendo disso, dessa subdivisão, quais são os meios executórios? Existem dois meios. Primeiro, o meio executório de forma direta, ou seja, pode haver a pessoa cometeu o crime de uma forma direta, ou seja, contra a própria vítima, a própria pessoa, e o meio indireto, que é justamente contra terceiro. Contra terceiros. Um exemplo é bom de bastante. Olha só, no meio direto é contra a própria pessoa. Exemplo, eu chego e falo para a pessoa, olha, você é um burro, né? No intuito de querer ofendê-la. O que acontece? É um crime, né? Uma injúria contra a própria pessoa. E o meio indireto? Você é um corno. É um exemplo de uma injúria, né, contra a pessoa, é uma das formas, né? O crime subdivide-se em calúnia, difamação e injúria, 108, 109, 140, e justamente contra ela na forma indireta é contra terceiros, ou seja, por meio dessa pessoa, da vítima que eu estou ofendendo, eu ofendo também uma terceira pessoa. Fabiano, e todos os crimes contra a honra, que são três crimes, ou seja, comete crimes contra a honra quem pratica calúnia, injúria ou
difamação. Fabiano, todas as vezes, todos os crimes contra a honra, que são calúnia, injúria e difamação, todas as vezes é cometido tais crimes? Todas as vezes que, um exemplo, eu chamar a pessoa de burro, né, de jumento, todas as vezes, em todas as circunstâncias, é considerado injúria? De repente, eu conto uma história num bar entre amigos de um outro colega. E essa história sobre esse fato é um fato que, de certa forma, o difama. Mas eu estou contando ali num tom de brincadeira, num tom onde todos são amigos. Será que eu cometo o crime de difamação mesmo assim? Será que é em todos os casos? E a resposta é não, por um fato, por um ponto muito importante. Olha só, para que seja considerado os crimes de calúnia, injúria e difamação, é necessário eu ter um ponto muito importante. É necessário que eu tenha dolo. Fabiano, estão somente dolo? Não, um dolo específico. Tem que ter um específico fim de agir. É necessário dolo específico, ou seja, uma finalidade. A finalidade de quê? Justamente a finalidade, o ânimos caluniante, ou seja, a vontade, o dolo de caluniar, o ânimos difamante, que é o dolo específico, eu quero isso, eu quero difamar, e o ânimos injuriante, que eu quero injuriar. Tem que haver esse dolo específico. Por isso que naquele exemplo que eu dei, você numa conversa, você chamar a pessoa numa brincadeira, chamar a pessoa de burro, né? Seu idiota, essas coisas não configuram o crime de injúria. Bem como contar uma história ali entre amigos, onde todos são conhecidos, onde não há o dolo específico, a vontade de difamar a pessoa. Então, para que haja o crime contra a honra, é necessário que haja um dolo específico, né? Ou seja, um específico fim de agir. Já o entendimento do STJ, que no calor da emoção, numa briga, num debate, não pode haver o crime contra a honra, devido às circunstâncias ali, devido à ausência de um dolo específico de caluniar, difamar ou injuriar. Beleza? Um outro ponto muito importante eu vou trazer para vocês agora. Olha só, a calúnia, ela é objetiva, ou seja, social, dentro daquelas classificações que nós acabamos de estudar. E o que é calúnia, Fabiano? É um fato, é a imputação de um fato criminoso e falso contra outra pessoa. Eu falar, olha, o fulano, meu vizinho, ele costuma vender drogas todo dia, vejo muita movimentação de pessoas e eu vi ele entregando a droga, eu vi ele comprando a droga, eu vi ele, enfim, eu vi ele arrumando, né? Eu vi ele preparando a droga para venda, sabendo que é um fato criminoso, sabendo o quê? Que é falso, sabendo que é falso. Diante disso, quando eu imputo um fato criminoso, sabendo que é falso a uma terceira pessoa, como nesse exemplo que eu dei, estamos diante da calúnia. Em relação à difamação, também ela é o quê? Objetiva. É uma imputação de um fato ofensivo
seja verdadeiro ou seja falso, mas tem que ser o quê? Ofensivo, não criminoso e ofensivo, o quê? Social, porque ela é objetiva, a classificação dela é objetiva. Quer um exemplo de difamação? Olha só, vamos supor que eu esteja num grupo de amigos e eu não gosto do meu vizinho e começo nesse grupo de pessoas, ou seja, olha o cunho social aqui, né? Para terceiros, lembra que nós estudamos? Eu falo para terceiros. Começo a imputar-lhe ao meu vizinho a um fato de que um fato ofensivo, né? Um exemplo, meu vizinho, ele efetivamente é um cara que não faz nada, é um vagabundo, né? Eu saio para trabalhar, ele está em casa de calçãozão, eu chego, ele continua na casa embaixo da árvore, não faz nada, o cara é um vagabundo, né? Só a esposa dele trabalha, a esposa dele sustenta, ou seja, é um fato ofensivo. É um fato criminoso ele não trabalhar, da esposa dele sustentar ele? Não, não é fato criminoso. Não sendo um fato criminoso, eu estou falando sobre um fato ofensivo, seja verdadeiro ou seja falso, ou seja, é difamação. Configura difamação. E eu tenho no grupo social, nesse grupo, a vontade de difamá-lo. O dolo específico disso. Diferente da injúria, que aqui nós já vemos o que? Um elemento subjetivo. Ou seja, estima pessoal. Eu falo diretamente para a pessoa. E quer uma diferença? Aqui eu falo que eu atribuo a ela, faço uma imputação de um predicado negativo, de uma qualidade depreciativa. Ah, fulano é um burro. Ou falo para a pessoa, você é um burro, você é um idiota. Com o ânimos injuriante, ou seja, de querer efetivamente depreciá-la. É um predicado negativo. Fabiano, quando que eu vou saber que é calúnia, é difamação ou é injúria? Quando que eu vou saber? Para você nunca mais esquecer. Olha só a dica. Todas as vezes que eu falo sobre uma coisa relacionada ao fato, eu estou especificamente falando, cometendo ou calúnia ou difamação. Um fato criminoso e falso, como o exemplo que eu dei do vizinho vendendo droga. Eu sei, é um fato criminoso? É falso? Eu sei que é. E eu mesmo assim eu espalho para as outras pessoas. É um fato, eu falo sobre o fato. Se eu chego para as pessoas e falo, olha, meu vizinho é traficante. Opa, é sobre o fato que eu estou falando? Não, estou falando que ele é o quê? Traficante. Ou seja, é um predicado. É pessoal. Por mais que eu fale a terceiros, a um grupo de pessoas, mas estou falando o quê? Ah, fulano é traficante, ou seja, é um predicado. Não estou falando do fato. Se eu falo do fato, olha, meu vizinho vende droga, eu vejo ele preparando droga, eu vejo muita movimentação de pessoas, sabendo que é crime, sabendo que é falso, e tráfico de drogas é crime, eu estou falando sobre o fato. Quando eu falo sobre fato, eu estou falando sobre ou estou cometendo calúnia ou difamação. E isso é o que difere, da injúria. Porque na injúria eu estarei falando o quê? Sobre o predicado. Nesse exemplo que eu dei, onde eu falo do vizinho, na difamação, falo para um grupo de pessoas que a mulher dele sustenta ele, que ele é um vagabundo, que ele não faz nada, que todas as vezes eu chego em casa, eu olho lá e ele está no sofazão, ele está de boa. Ou seja, é uma difamação, falo para as pessoas, é uma difamação. Só que, se eu estou nesse mesmo grupo de pessoas e falo, olha, meu vizinho é um vagabundo, e tão somente isso, o que eu falo? Estou atribuindo o quê? A um predicado, não estou falando sobre o fato, estou falando sobre um predicado, um elemento depreciativo.
Você viu a diferença? Então, todas as vezes que versar sobre fatos, contar um fato, ou calunioso ou difamatório, estamos diante de um crime contra a honra, diferente da injúria, que eu tão somente falo o predicado, tão somente falo, dou a ele ali algo depreciativo em relação à personalidade dele. Compreendido? Para nunca mais esquecer isso? Beleza? Tá vendo? Em relação ao sujeito, quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Sujeito ativo com sujeito passivo, qualquer pessoa. Mas o que? O propalador. Ou seja, vamos supor que eu fale imputo fato criminoso à pessoa. Né? Vamos supor, nesse mesmo exemplo, eu coloque num grupo do WhatsApp. Ora, além de eu ser o agente que propalou, que imputou um fato criminoso à pessoa, eu também vou ser o quê? Um propalador. Ou de repente, se eu falo isso para uma pessoa, para o fulano, e esse fulano vai e fala para demais pessoas num grupo do WhatsApp, ou seja, há um concurso de pessoas. Eu, que imputei um fato criminoso e falso, mais o propalador, esse fulano, esse agente que divulgou em WhatsApp. Então, nós temos um concurso de pessoas aqui. Então, são os sujeitos ali. Sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser. A grande discussão é em relação à pessoa jurídica. É possível ser pessoa pacífica nos crimes contra a honra? Entendimento do STJ de que tão somente em crimes ambientais. Beleza? A tentativa só pode ser por escrito. Um exemplo, eu vou enviar uma carta com ânimos injuriante para um agente B, lá para uma outra pessoa, para o fulano. Eu envio essa carta e por motivos alheios à minha vontade, essa carta não chegou. Nessa carta eu começo a xingar ele de um monte de predicados negativos, depreciativos. Então, e houve nesse meio tempo, por circunstâncias alheias à minha vontade, a carta não chegou, ou seja, nós estamos diante de um crime de tentativa, somente por essa questão escrita. Outro pode até ser por e-mail, um exemplo, mas desde que seja aí por escrito. É a única possibilidade de tentativa nesse crime, nos crimes contra a honra. Beleza? Um outro detalhe muito importante, ainda em relação ao sujeito, Fabiano, é possível pessoa morta ser sujeito de crimes contra a honra? Segundo nossa doutrina e segundo nossa jurisprudência, as mais abalizadas estão no sentido de que é possível o crime de calúnia contra a imagem dos mortos. Então, somente o crime de calúnia, difamação e injúria não é possível. Um outro detalhe muito importante é em relação às críticas literárias ou mesmo jornalísticas, se é possível atribuir a esses tipos de comentários, esse tipo de reportagens, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E o entendimento também do STJ, do nosso Tribunal Superior, é de que não é possível o animus narrandi, que eles chamam, ser aplicado contra as críticas, aos críticos literários e jornalistas, o crime contra a honra. Tem que ter efetivamente o animus caluniandi, difamandi e injuriandi, e não tão somente essas críticas ou narração dos fatos feita por críticos e jornalistas. Compreendido isso? E para finalizarmos, um outro detalhe muito importante é em relação ao seguinte: Fabiano, na calúnia, o fato ele tem que ser criminoso, e se for uma contravenção penal, se for um ato de improbidade administrativa, entendimento também do STJ de que aqui tem que ser criminoso e não uma contravenção penal. Se eu, por exemplo, falar que o fulano joga no bicho todos os dias, efetivamente não estou cometendo crime de calúnia, porque jogo de bicho é uma contravenção penal e não um crime. Aqui nós fazemos alusão ao princípio da legalidade. Tranquilo? Vamos colocar agora o penal na prática? Bora lá. Ano 2015, 16ª região no Maranhão, prova do TRT para juiz do trabalho. Olha a questão que caiu. Considerando as informativas abaixo, assinale a alternativa correta. 1.
Os crimes de calúnia, difamação e injúria atingem a honra objetiva? 2. A crítica literária desfavorável constitui crime contra a honra? 3. É punível a injúria contra os mortos? Alternativa A. Somente a afirmativa A é correta. B. Somente a afirmativa 3 está correta. C. Todas as afirmativas estão incorretas. D. Somente a afirmativa 2 está correta. E E. Todas as afirmativas estão corretas. Conforme nós estudamos aqui, todos os crimes contra a honra são objetivo? Lógico que não. Calúnia e difamação é objetivo e injúria é subjetivo. Então a primeira opção está já errada. Segunda opção ali, a crítica literária desfavorável constitui crime contra a honra? Acabei de falar que tem que haver o ânimos caluniante, difamante ou injuriante, ou seja, tão somente os críticos, tanto jornalísticos quanto literários, não estão passíveis aí de responder pelo crime dos crimes contra a honra, certo? E terceiro, é punível a injúria contra os mortos? Como disse na aula, o sujeito só pode cometer calúnia contra os mortos, somente nessa modalidade. Tranquilo? Então, todas as alternativas estão incorretas e você, só com a nossa aula, já teria matado essa questão, ou seja, a letra alternativa C. Todas as afirmativas estão incorretas. Beleza? Espero ter ajudado. Na próxima aula já adentrarei especificamente dentro dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Beleza? Até a próxima. E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas, é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.